Bom dia a Bom todos e dia. todas. Super obrigado pela presença. Estamos super felizes que vocês estão aqui com a gente para o nosso painel. Tem o título Amalgamando Arte e Ciência nos Trópicos, no contexto do Biolilo Lab e da Conferência Regional Darwin. Então, o Biolilo Lab é um laboratório independente localizado em São Paulo. Gostamos muito da analogia com o meio de cultura, que é essa ferramenta tão usada em microbiologia e biotecnologia e afins, que é esse ambiente que a gente cria para que a gente consiga cultivar micro-organismos em laboratório. E aí, dentro dessa metáfora, o Biolilo Labs seria um espaço que tem as condições necessárias para o desenvolvimento de pesquisas e experimentações na interseção entre arte, tecnologia, design, filosofia e ciência. Então, esse é um espaço físico, mas não só, tanto que estamos aqui no ambiente virtual, que se propõe a trazer discussões interdisciplinares e permitir que as pessoas prototipem, desenvolvam, pensem, compartilhem nesse universo do que a gente está chamando de bioarte, mas que é toda essa área de fronteira entre essas disciplinas. Aqui para vocês conhecerem a nossa equipe, então hoje a gente tem a Lina como artista e fundadora, uma das idealizadoras desse espaço, dessa proposta do Biolilo Lab, eu como coordenador e com esse background de cientista, Anaís, que é artista, diretora, curadora desse espaço, e Paulina Show, que é pesquisadora e é a nossa companheira também nos projetos do espaço. E esse painel está acontecendo no contexto da Conferência Regional Darwin. Darwin é um movimento em biologia criado e surgido há 3 anos atrás na Índia. Então, ele está vinculado com universidades, mas não apenas. E é uma conferência em torno da biologia enquanto um grande tema, né? Mas a biologia em diálogo com várias áreas. E a conferência conta com uma programação ao longo de vários dias, e estamos participando com a proposta de uma programação de bioarte em português, que eu acho que é uma oportunidade super legal. Então, dentro da conferência, trazer para o Brasil um ponto de divulgação do tema na nossa língua, com pessoas da nossa terra, eu acho que é bem legal, inserido nesse contexto de uma conferência internacional, mas pensando no nosso contexto. O Biolilo Lab, em parceria com o Darwin, está tendo então agora esse painel que se inicia. Mais tarde teremos uma palestra também, às 14h, sobre bioimpressão 3D. Vai ser super bacana. E tá rolando um workshop também no espaço físico do Biolilo Lab, que é dentro do Lilo Zone, na Vila Madalena, que é um workshop chamado Ecossistemas, em que a ideia é colocar plantas de diferentes biomas e separadas fisicamente em terrários para se comunicarem via WhatsApp. Essa é a ideia da instalação e do workshop. E às 5h, a Lina vai compartilhar um pouquinho de como as coisas estão andando dentro dessa instalação aí de plantas que trocam o WhatsApp. Bom, no contexto do nosso painel, como o Padilha já bem trouxe, de que maneira a gente se estrutura, né, se estabelece dentro do Biolila Lab, um dos pontos relevantes, né, dessa nossa logo é esse lugar de bioarte nos trópicos. Então, quando a gente se estabeleceu, a gente pensou muito nisso, de que um diferencial do nosso contexto é principalmente a localidade do que é fazer arte, do que é fazer ciência no Brasil, especificamente, nesse chamado sul global. E a gente quis trazer a ideia de trópicos, pensando que no todo o histórico de colonização também pelo qual o país passou e como o pensamento científico ele se estrutura aí nesse amálgama de questões políticas, de diversas complexidades, né? Então, a gente achou extremamente relevante pensar essa relação entre a ciência nos trópicos, né? Então, a gente trouxe isso para o título e pensamos nesse conjunto maravilhoso de pessoas para estar aqui hoje, tentando entender como que a gente traria esse panorama, né? Pensando essas articulações desde pontos de vista que sejam mais da ciência, pontos de vista artísticos de diversos
paradigmas também artísticos e diversas práticas que se instauram de formas distintas, desde a antropologia e da filosofia. Então a gente pensou quem que a gente junta para trazer uma discussão aí não tão estável, né, sobre o que é arte e ciência, mas também bagunçar um pouco essa ideia de arte e ciência nesse contexto do Brasil, assim. Então, quem nós temos aqui hoje para trazer essas reflexões, esses insights para a gente é o César Baio, que é parte da dupla César e Lois. Ele é artista e é professor. A Clarissa Hesch, que é antropóloga, artista e, pelo que eu sei, mais algumas outras coisas aí, tem mais umas vírgulas que não começam. A Érica Molina, que é bioquímica, e o Negale Jones, que é artista sonoro. Então, hoje eu e a Padilha, a gente vai mediar um pouco essa conversa através de algumas perguntinhas que a gente preparou, e é uma dinâmica de perguntas também, de trocas entre os panelistas. E, bom, esperamos ansiosamente por essa troca posterior às apresentações, que acho que é de onde a gente tricota, né, Clarice? Então, pensamos em começar pela apresentação da Érica, que está aqui. Está tudo pronto, Érica? Tudo bem? Olá, sim. Bom, para mim é muito interessante estar aqui. Eu pesquisei um pouco sobre os outros painelistas que eles fazem. Acho muito interessante. Não consigo pensar nesse painel aqui sem pensar um pouco em saúde mental. É um freestyle, né? Uma conversa gravada isso aqui, né? E o meu pensamento, assim, que eu pensei para trazer aqui como questão, acho que a palavra principal que soa para mim é da sublimação. Assim, o que a gente está fazendo aqui? O que projeta a gente a construir coisas? Não vejo a arte nesse sentido de criação. Eu penso em questões assim, arte científica. Qual que é a diferença da arte para a ciência, se a gente pensar em características, que tipo de conceitos a gente traz nessas criações? Então, essa visão holística e imaginativa e de criação e de síntese, que mais? De conceito, de inovação, integração. Tem uma questão da ciência, que eu acho que é uma questão mais lógica, analítica, assim como a própria arte também tem eu imagino, né? Não sou artista, mas eu imagino como a arte também tem um quê um pouco obsessivo de, não sei, talvez perfeição ou a imperfeição como perfeição. Não sei, por exemplo, eu vi o trabalho acho que é do Jones, que tem umas folhas e coisas para medir frequência, assim, é muito doido isso. Esse tipo de questão me encanta, acho que foi por isso que o Edu pensou em mim, entre tantos bioquímicos que ele poderia chamar para estar aqui. Então, quando eu penso também nessa questão da amálgama, eu penso assim, essa ocupação que a gente faz, que eu não vejo muito separado, então, assim, vejo tanto a ciência como a arte com um traço um tanto metódico de execução, mas também o que está por trás disso, não para todos, mas para eu não sei, um deslocamento, essa questão da sublimação mesmo, assim, como que a gente traduz assim essas pulsões que hoje eu não sei, acho que eu tenho uma visão um tanto freudiana da vida hoje. Eu, apesar de ter começado na biologia, eu fiz mestrado em biotec, fiz doutorado em bioquímica, mas eu sou muito de humanas. Eu me surpreendo com isso, né? Até como na ciência, eu discutia muito com os meus colegas, assim, pensar também que da ciência, o que está por trás da ciência, as premissas científicas são filosóficas em primeiro lugar. Não sei o que vocês estão achando. E na questão da saúde mental, eu penso, porque no final das contas, nem tudo é sublimável, nem tudo a gente consegue dar conta, traduzir em um processo criativo.
algo disso volta para a gente. Eu acho que é por isso que a gente tem uma certa sensibilidade, talvez, né, como um retorno. Enfim, eu tenho pensado um tanto por aí, achei interessante a questão do tricô, que a gente começou falando, essa questão manual, então eu sinto também que a ciência, por exemplo, eu adorava passar horas mexendo em células, uma atividade muito manual, uma vez que você sabe o que fazer, né? Que você não está aprendendo e aquele estresse, não pode encostar em nada que contamina. E como que a gente trabalha, então, o que pode virar, não sei, um problema, uma questão, como que a gente sobrevive a isso, né? A esse encontro que a gente tem com o real, com o capitalismo, se é possível fazer uma arte científica sem ela ser estética também, ou ser estética sem ser científica por trás. Eu pensei nessas questões. Nossa, você já começou com o pé na porta, né? Adorei. Eu tô Mas tentando anotar antes, umas coisas aqui. então, tô anotando um monte de Incrível. coisa, Isso. sublimação, arte científica. Mas antes da gente pegar esses ganchos, eu ia pedir para você também trazer um pouquinho mais. Eu acho que você falou aí do manual, do seu tricô. Como que é? Fala um pouquinho pra gente desse seu tricô no laboratório, um pouco do que você pesquisou, suas linhas. Eu acho que isso também traz uns ganchos bem legais pra gente, alguns conceitos aí, talvez até da sua pesquisa, a própria ideia de aptâmeros, que eu acho que é uma coisa legal de falar. Você como cientista, assim, o que que você fez na bancada? O que que tá na sua cabeça como Uhum. pesquisadora? Eu sempre tive um viés filosófico. Antes mesmo de estudar a grade curricular da biologia na graduação, eu lembro de ter lido Descartes, o discurso do método, isso me marcou muito. Hoje que eu tenho alguns problemas com ele, tento trazer uma diversidade. Então, eu acho que, assim, sempre me liguei muito em hipótese, quais eram as premissas, o que eu estaria tentando responder, e sempre fui chamada a atenção porque eu gostava muito de teoria. Então, sempre fiz muitas tabelas, aquela coisa bem obsessiva, sabe? De primeiro ter um processo muito criativo, de ler muita coisa, tentar encontrar uma questão, e aí na hora que você encontra, que eu sinto que é essa parte mais manual. Então, quando você fala em tricô, eu acho que meu tricô sempre foi mais em tabelas, em leituras, e na bancada, uma coisa, não sei, mais obstinada, assim, porque você já sabe o que você está querendo ver ali. A pós-graduação, nesse sentido, eu acho que foi muito brilhante, assim, você ter o momento de fazer um projeto de pesquisa sem estar preocupado com lucro, com ser um projeto como tem que ser, né? Um doutorado, uma tese de doutorado. Apesar de me reconhecer como bióloga, é por isso, porque em última análise as premissas científicas são filosóficas, então eu acho que eu sempre gostei muito de ir atrás no porquê. Nossa, agora pela minha cabeça passa a medicina tradicional, ancestral, já começa, né, a associar aqui outras coisas. Perfeito. Com relação à pesquisa, eu sempre também trabalhei com, assim, fatores de coagulação, biofármacos, câncer, células tronco tumorais. Então, por exemplo, no doutorado, meu papel era desenvolver aptâmeros, que são moléculas sintéticas, são conhecidos como anticorpos sintéticos, para células tronco tumorais de um tipo de câncer cerebral muito o mais comum e mais agressivo em adultos. E eu passei metade da tese me perguntando o que é uma célula tronco tumoral? Então, assim, fazer uma compilação, uma meta-análise dos artigos, cada um considera uma coisa, é quimiorresistência, é formar esfera, é ter mecanismos de defesa contra a quimioterapia. E isso me toca muito. Eu acho que, assim, embora eu goste muito como hobby de estudar essas coisas, eu acho que na hora de lidar no plano real, eu tenho que trabalhar com coisas bem pragmáticas. Essa angústia apareceu muito para mim no final do doutorado, do que eu ia fazer. Então, eu estava na dúvida entre abrir uma empresa ou ir fazer pós-doc na filosofia. Parece absurdo, né? Assim. Mas na minha cabeça, não. Isso vem um pouco da minha limitação. Então, por exemplo, não quero passar no tempo aqui, mas quando eu estava trabalhando com o que era uma célula tronco tumoral, eu percebi que era uma confusão, uma toca do coelho. Então, bolei uma hipótese e fui testar na bancada.
E o fato de eu não conseguir responder a minha hipótese com o experimento que eu fiz demonstra uma crise no paradigma científico do que são células-tronco tumorais. E aí, em cima disso, eu fui desenvolver os aptâmeros. E hoje, por exemplo, a minha vida hoje é pensar em o quê? Que a gente tem 20 milhões novos e únicos casos de câncer. O câncer é uma transformação maligna única, é o indivíduo, não é Covid que tem 10 variantes. Cada ser é único, tem a genética, tem a história de vida. Os anticorpos, a quimioterapia funciona, só que ela mata o paciente junto. Você não morre de câncer, você morre de pneumonia, você morre de infecção oportunista, porque a sua medula também é afetada, etc. Então, como o foco na vida, para mim, é desenvolver terapia personalizada para o Sistema Único de Saúde. Mas, mesmo bolando as estratégias terapêuticas, é algo que não exige de mim como cientista. Eu percebi que o meu papel e me perceber como alguém que gosta de começar e terminar, não muitas vezes fazer, mas o começar e depois fechar, me levou a abrir uma empresa para tratar câncer, no sentido das 711 ativos que já foram aprovados para câncer, 29 vieram da academia, 626 vieram de pequenas empresas, que é o modelo de negócio hoje, de transferência de tecnologia para as grandes empresas, etc. Mas sempre que me perguntam, você é empreendedora, né, ciência, para mim, não sei se é isso mesmo, mas para mim é muito mais uma questão filosófica do que a questão da ciência mesmo. Aquela ciência, sabe, DNA existe. Então, isso talvez um pouco contra, né, porque a gente é sempre contraditório, para mim, e eu acho que isso é uma coisa um pouco limitada, assim, né? Eu espero daqui a uns anos achar que eu estava muito errada. Para mim, é verdade o que funciona. Se um anticorpo monoclonal para tratar câncer funciona, eu vou fazer aptâmero, funciona, mas eu não acredito nem em DNA. Eu quero saber se a pessoa vai melhorar. Então, para mim, pelo menos, teve essa ruptura, mas não, né? Só de eu falar que teve uma ruptura porque eu considero os dois sistemas ainda ali presentes. Não poderia ter Agora que a achado gente uma começa a bater cientista palma, melhor, né? Eu uhul! realmente, gente, é isso. Não poderia ter achado a cientista melhor. E aí a gente Ai, sai, Bravíssima, a gente sai bravíssima. da célula tronco tumoral agora e a gente vai para menstruação, etnografia com a Clarissa, que são duas palavras, mas longe de ser as únicas, que definem o trabalho da Clarissa, que vai falar também um pouco da prática dela. Oi, gente, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês. Eu preparei um texto, porque eu me perco muito nas palavras, e as palavras são coisas importantes, né? Primeiro, agradecer novamente, falar muito obrigada ao convite do Edu, falar que é um prazer reencontrar a Edu, reencontrar a Érica, também dizer que eu também dei uma fuçadinha no trabalho de todo mundo, né? Muito lindo. Também falar para o Negalê que eu acompanho já o trabalho dele já faz tempo e tenho muita admiração pelo seu trabalho, inclusive como educadora, levo sempre para as crianças, para elas verem, porque é de uma inspiração enorme, assim, né? Muito obrigado. Imagina. Doçura. A gente... Edu, por favor, me avisa quando der 15 minutos, tá? Sem problema. Hoje eu preparei uma apresentação para dar conta do desafio do título da conversa, né? O que é possível, é só possível fazer isso de um jeito totalmente hesitante, né? E antes de tudo, eu gostaria só de me localizar um pouquinho aqui com vocês, de onde eu estou falando. Eu estou conversando com vocês a pouquíssimos metros, da margem esquerda do rio Tietê, e cerca de uns 10 quilômetros da terra indígena Jaraguá, né? Um território Guarani-Mbiá, como toda a cidade de São Paulo, aliás. Eu possui uma trajetória indisciplinada, né? E o que eu irei apresentar hoje aqui com vocês é fruto das minhas pesquisas atuais, que eu posso chamar assim, de algo entre uma antropologia filosófica ou uma filosofia antropológica da ciência e tecnologia, né? Eu sou uma pessoa trabalhadora, de uma família de trabalhadores, e diferentemente do resto da minha família, eu pude acessar o ensino superior graças a políticas públicas que um dia já existiram nesse país e hoje estão demolidas, né? Após passar por design, museologia, ciências sociais, eu fiz meu mestrado em filosofia pesquisando junto com um grupo de jovens cientistas
interessados em biologia sintética e ciência aberta, onde eu conheci Edu e Érica, né? Com eles, eu me aproximei de um fazer científico até novo, né, para mim até então, que é um fazer científico alegre, ou seja, que propiciava um aumento na potência e agir de todo mundo que estava ali. Hoje, com um certo distanciamento das minhas escolhas passadas, eu consigo reconhecer o que me levou a trilhar esse percurso torto, né? Para mim, estar permanecendo na universidade foi uma estratégia de sobrevivência, ou, quem sabe, uma estratégia de vingança. Eu me lembro do momento que eu decidi que eu ia estudar ciências sociais, que eu estava num ônibus amassada, como em todo dia de trabalho, triste, como em todo dia de trabalho, exausta, como em todo dia de trabalho, e desesperada, como em todo dia de trabalho. Né? Mas nesse dia em especial eu estava lendo Capital, do Marx, um livro velho que eu achei na estante do meu pai, um ex-militante comunista. Eu peguei na tentativa de entender o que estava acontecendo comigo, né? Ou melhor, com nós, ali naquele ônibus lotado. E eu me lembro de chorar no ônibus lendo a descrição que o Marx fez do capitalista como um vampiro, sugando a energia vital do povo trabalhador. A partir desse momento, tracei um plano que eu não sei bem ao certo o que vai dar, né? Mas um plano de fuga para nós, dessa constante humilhação intelectual e ameaça de morte que a gente sofre todo dia de trabalho. Estou no segundo ano da minha pesquisa de doutorado em Ciências Sociais, cuja proposta central é recolher relatos de experiências de menstruação em contextos acadêmicos de produção de conhecimento etnológico. A escolha se deu porque esse tipo de produção permite um encontro, às vezes confuso e equívoco, entre diferentes formas de pensar e praticar a menstruação. Meu trabalho se junta a muitos outros que têm como intenção explícita imaginar outros futuros possíveis, né? Para além da alternativa infernal capitalista que ressoa por todos os cantos, falando que a gente não tem alternativa, né? O que disparou em mim a vontade de realizar essa pesquisa foi, entre outros acontecimentos, a fala de uma pesquisadora indígena durante um congresso em 2018. Ela afirmou que a universidade não respeita o sangue das mulheres indígenas e seguiu contando sobre o recolhimento que ela realizava durante o período menstrual e as rezas que recebia por WhatsApp do xamã e a percepção que seu corpo era, por esse motivo, menos produtivo do que os outros, né? E finalizou dizendo que sua luta não era pelo que a academia aceitasse essa diminuição de produtividade, mas que a própria ideia de produtividade acadêmica fosse repensada. A menstruação sempre foi foco de interesse na antropologia, uma vez que existe uma promessa, né, que metade dos seres humanos vão menstruar. E o que pode, ou que poderia, né, em potência, ser um parâmetro de comparação entre culturas. Porém, apesar do interesse, a menstruação dificilmente ganhou centralidade nos trabalhos fundadores da disciplina. É somente a partir da década de 90 que o tema começa a aparecer com mais força. O cenário vai mudando na primeira década dos anos 2000, em especial com o trabalho de Luísa Elvira Belaúnde, uma antropóloga peruana, né? Onde a menstruação ganha centralidade para análise do sangue entre os povos ameríndios. Gostaria de destacar aqui 2 pontos que eu vou retomar. O primeiro é que a Luísa demonstra a ligação entre sangue e pensamento. Aqui a associação não está no campo simbólico apenas, está também no campo simbólico, mas também está no campo material, se aproximando do que a filósofa Donna Haraway chama de uma relação semiótico-material. Sangue é pensamento, e o pensamento é carregado através do corpo inteiro. O segundo ponto aqui é a associação do sangue menstrual com estados alterados da consciência, e o cheiro do sangue como veículo para transformações cósmicas. A menstruação em campo de etnólogos é uma preocupação constante para pessoas que estão convivendo com ela, né? E demanda uma série de cuidados, em especial a reclusão da mulher menstruada. Isso está presente em diversas culturas ameríndias e também em comunidades quilombolas e práticas de religiões de matriz afro-brasileira. Em uma análise rápida e extremamente rasa, aqui, só para dar um parâmetro geral, a reclusão menstrual é necessária porque a menstruação é um momento simbólico e material de troca de pele, onde os corpos estão abertos, vulneráveis a visitas de entes cosmológicos, muitos deles perigosos, que se deslocam de seus domínios míticos atraídos pelo cheiro do sangue menstrual.
Por essa propriedade psicotrópica de abertura a seres cosmológicos, o sangue menstrual se torna uma espécie de veneno, capaz de enlouquecer pessoas mais sensíveis, como os xamãs, mas também de arruinar comida, plantação, causar uma sorte de desgraças, em especial se o sangue é associado à água dos rios. Porém, né, aí entra... Tudo isso causa uma tensão a nós que somos ocidentais, assim, né? Parece uma coisa muito opressora, né? Mas a gente está falando de comunidades que dependem de veneno para manter as suas vidas, né? Como o veneno, por exemplo, da mandioca brava, ou ainda venenos remédios da medicina da floresta. Ou seja, o perigo do veneno está intimamente ligado à potência da vida e à fertilidade. E dessa forma, as reclusões menstruais, as proibições que a acompanham, como não poder cozinhar, circular perto da roça ou banhar nos rios, são entendidas como mantenedoras de uma saúde coletiva. E por isso todos, homens, crianças, velhos, mulheres, participam da menstruação. Por exemplo, quando uma mulher está menstruada e não pode cozinhar, quem cozinha é o companheiro dela, ou alguma outra pessoa de alguma outra família, e vai cozinhar para ela e para os seus filhos, criando assim laços sociais de cuidado que contrastam, né, de forma brutal com o isolamento, silenciamento e solidão que as mulheres, nós mulheres ditas ocidentais, vivenciamos durante as nossas menstruações. Entrevista, Luísa Vieira Belaúnde conta que ficou menstruada uma semana após ela chegar à comunidade Aropai, na Amazônia, né, na qual desenvolveria sua pesquisa de doutorado. A antropóloga relata como esse evento mudou o curso da sua experiência. Sem se sentir preparada para isso, uma vez que na London School of Economics, né, onde ela estudava, o assunto nunca havia sido levantado nos cursos de preparação para trabalho de campo, Belaúnde relata como foram as dicas de colegas que já haviam estado na comunidade sobre a severidade dos Aropai com relação aos processos biológicos que a levaram a prestar atenção quando menstruou, bem como foram os conselhos das mulheres Aropai que a fizeram entender a seriedade desse momento. A vivência da experiência em campo fez com que ela acessasse situações que pensava a princípio contraditórias. Aí eu vou ler uma fala dela bem rápida, tá? Percebi que também as mulheres prestavam muita atenção ao meu estado de ânimo. Depois do café da manhã, todo mundo ia trabalhar e me deixava sozinha. Eu ficava sozinha na comunidade. Todo mundo ia lá e sempre me enviava uma criança. A criança vinha da roça com algum tipo de bebida, alguma coisa para comer, servida numa folha de bananeira. E vinha e me acompanhava um pouquinho. As mulheres voltavam da roça e falavam: você está triste, está sozinha? Mas é bom, isso é bom que você faz. Percebi que o estado de ânimo da mulher era importante, porque todo mundo entendia que aquele era um momento que as pessoas chamavam de jocoa, silêncio. A menstruação é um momento difícil. A mulher está reclusa, sozinha, sem falar, se sentindo abandonada pelos outros. Então eu vivi essa situação paradoxal, de estar reclusa, realizando um ritual que eu imaginava, ou que eu aprendi ser de subordinação feminina, mas percebia que era algo muito modulado, porque era um momento de se tornar vulnerável, de aceitar ser vulnerável e receber cuidado dos outros, e ser objeto de pensamento dos outros. Tal experiência fez com que Belaúnde, ao retornar a Londres, tivesse a intenção de focar sua tese na menstruação, né, e nessa experiência, a partir do ponto de vista dos afetos e das consequências cosmológicas, o que não foi bem recebido, ela foi proibida de fazer isso, né? Segundo a antropóloga, havia resistências por parte das feministas acadêmicas da época, no começo lá dos anos 90, que temiam relacionar gênero e menstruação, e achando que isso poderia reforçar uma ideia biologizante dos corpos. Mas também resistências com relação ao tipo de análise que ela propunha, uma vez que fugia das análises correntes europeias, né, que afirmavam os rituais de reclusão como rituais de subordinação da mulher. Braulina Aurora, antropóloga baniwa, nos conta como os missionários religiosos praticam, né, o que ela nomeou de genocídio contra as práticas de cuidado dos corpos das mulheres, o que inclui as práticas de reclusão menstrual. Condenadas como imorais e danosas às próprias mulheres, muitas dessas práticas preparavam o corpo delas para experiências como parto tradicional ou mesmo para o trabalho na roça, saberes que hoje sofreram apagamento violêmico e epistemicida. Podemos pensar que teorias antropológicas que partiram do pressuposto desse patriarcado universal e dos tabus menstruais como práticas de subordinação da mulher, como contribuidoras de tal projeto racista de apagamento. Infelizmente, a antropologia se vincula a todos os outros ramos da ciência,
pois o apagamento racista de outros saberes e, consequentemente, outros modos de vida é um pilar fundante da ciência, que produziu aberrações como o racismo científico. Em especial aqui nos trópicos, cuja ciência literalmente foi estabelecida para servir a planos de poder de uma elite branca, nenhuma instituição acadêmica está livre dessa herança. A menstruação em campo, incluindo sua ausência, causa fissuras no tempo e no espaço que as etnólogas vivenciam. Seja ao impedir fisicamente a continuidade dos trabalhos planejados, seja abrir espaço para novas observações, ou seja provocando reposicionamentos de gênero. Argumento que a experiência da menstruação em campo, ao provocar tais fissuras, constitui um modo estético de produção de conhecimento, capaz de confundir sensualidade e trabalho, o que traz desafios à possibilidade de pesquisas baseadas em uma objetividade forte, que não ignore a dimensão da experiência de quem pesquisa, ou saberes localizados, para usar um conceito da Harvey. Já que trabalhamos dentro de instituições acadêmicas com modelos racionalistas de recompensa por produtividade. Um sinônimo desse desafio é a constante ausência de relatos sobre menstruação das próprias pesquisadoras nas etnografias que elas produzem. Aqui penso estética como ciência da sensualidade e sensual como aquilo que remete aos sentidos, como proposto pelo filósofo Herbert Marcuse. Essas fissuras no tempo e espaço vividos são constantemente descritas pelas etnólogas, ativando uma série de memórias sensoriais, como o cheiro do sangue, a fome, o gosto da comida, o frio, a fumaça do tabaco e do haxixe, as vozes do lado de fora da reclusão. Marcuse afirma que no capitalismo o conhecimento que deriva da estética é tido como inferior ao conhecimento que deriva da racionalidade. Isso porque é uma repressão da sensualidade em prol de princípios de produtividade e desempenho, afastando completamente o prazer erótico do trabalho, colocando em duas dimensões distintas e impenetráveis, e garantindo o direcionamento das nossas energias vitais para a produção. Audre Lorde também aponta que em um sistema de produção e reprodução onde o lucro impera, o poder erótico, o poder de encanto pela vida e pela realização é roubado de nosso trabalho. Para Lorde, o erótico é o que estimula e cuida do nosso conhecimento mais profundo, pois ele é responsável por criar uma ponte entre as pessoas que compartilham do gozo do encontro, seja esse prazer físico, emocional, psíquico ou intelectual. E é no reconhecimento dessa nossa capacidade de sentir prazer no encontro que pode surgir uma base para a compreensão mútua entre pessoas que não têm muitas coisas em comum, né? Amenizando a ameaça de suas diferenças. A supressão do erótico, portanto, é a supressão de uma relação profunda de conhecimento compartilhado com a alteridade. Muitas pessoas na antropologia vêm afirmando a importância de difundir pelo corpo nossa capacidade de pensar, estimulando a caminhar, dançar, pintar, desenhar. Haru Ibarra, Karim Farad, outro filósofo, né, nos convocam a experimentar a possibilidade de uma ciência difratária, capaz de produzir diferença, e não apenas uma ciência que reflete sobre si mesma, né? Porque quando a gente reflete sobre nós mesmos, a gente vê apenas a nossa própria imagem. Gostaria de apresentar brevemente o exercício que venho fazendo com o meu próprio sangue menstrual, como forma de pensar as sensualidades que me perpassam. Antes, eu gostaria de fazer um aviso. Ninguém é obrigado a ver, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. Ela me falou, muito jovem, que ninguém era obrigado a ver o meu sangue menstrual. Eu lembrei disso conversando com as minhas amigas, né? E elas lembram dessa frase também. Se ninguém é obrigado a ver, o que a gente tinha que fazer, né? Toda vez que a gente vai no banheiro, usar o papel higiênico, a gente tem que dobrar ele. A gente dobra uma vez, a gente dobra 2 vezes, a gente dobra 3 vezes, até que nenhuma mancha seja visível, até que esse sangue fique bem guardado, né? E é assim que a gente aprende a lidar com isso. Então, ninguém é obrigado a ver. A gente aprende a se dobrar em si mesma para continuar. E eu fico pensando se isso não se estende também para o modo que a gente produz conhecimento, né? Eu estou falando de corpos que sangram, não só a menstruação, né? Corpos que estão submetidos a sangrar, né? Então, se dobrar para esconder o nosso próprio sangue, né? Ninguém é obrigado a ver, mas eu vou mostrar para vocês coisas que podem ser fluídas, viscosas, manchadas. Essa é um caleidoscópio que eu venho construindo, né? O caleidoscópio era um brinquedo um dos brinquedos que eu mais gostava na minha Clarice, infância. desculpa interromper, 2 minutos, pode ser? Tá bom, obrigada. O caleidoscópio era um dos brinquedos que eu mais gostava quando eu era criança, né? E o Didi Uberman, um artista
historiador da arte, né? Ele fala, a partir do Benjamin, que o caleidoscópio é uma caixa de malícias. A magia do caleidoscópio reside nisso, né? A perfeição fechada e simétrica das formas visíveis deve sua riqueza inesgotável à imperfeição aberta e errática de uma poeira de detritos, né? E ele vai falar como que o caleidoscópio, quando foi criado, né, no século XIX, ele estava tanto nos manuais de ótica, né, da ciência, quanto nos manuais de magia, como um instrumento de divinação, né? Ele estava nesses dois espaços ao mesmo tempo, né? Bom, eu fiz esse caleidoscópio no meu celular a partir dessas duas imagens, né? Essas duas imagens são experimentos que eu estou fazendo com o meu sangue. Aqui à esquerda eu juntei todos os papéis higiênicos que eu usei durante um mês e colei eles. E à direita é um outro exercício que eu venho fazendo de controle do fluxo da menstruação. Uma coisa que eu aprendi desde que eu estou pesquisando é que em muitos grupos indígenas, né, e de outros saberes, as mulheres têm conhecimentos profundos de regular a própria menstruação através de ervas, de práticas de exercícios, né? Elas menstruam pouco e elas não vazam, elas não escorrem sangue, elas controlam o sangue como a gente controla o xixi, né? Elas têm essa capacidade muscular de controlar o fluxo do sangue e só soltar o sangue quando elas querem. Desde que eu descobri isso, venho fazendo isso e a quarentena me ajudou muito nisso, por não precisar sair, estar em casa, estar perto do banheiro, e eu venho conseguindo, né? Não uso mais absorvente nenhum e consigo controlar grande parte do meu sangue, né? Tipo, mais ou menos uns 80%, 90% do sangue eu consigo controlar. Então, a direita aqui foi justamente mês passado, eu botei um papel grande e fui soltando esse sangue nesse papel. Né? E aqui, à direita, eu não uso coletor, não uso absorvente, não uso nada, foi tudo isso que eu usei durante um mês, né? Só rapidinho para encerrar, que é amalgamar, né? Amalgamar é criar liga, misturar elementos diferentes entre si. Nesse processo, estruturas antigas são transformadas a partir de interações que surgem na periferia dos átomos. Só podemos amalgamar arte e ciência se a gente transformar as estruturas de ambas, para que conseguimos carregar as características que desejamos de cada um, né? A gente pode depois conversar sobre quais as proximidades e quais os afastamentos de arte e ciência, né? Mas para conseguir isso, para conseguir mudar estruturalmente, antes a gente precisa se perguntar, né? Como herdar arte e ciência nos trópicos, né? Como herdar essa ciência, como herdar essa arte, como herdar duas histórias repletas de violência e manutenção de poder. Devolvo para a gente essa questão, né? Para que a gente possa, da qual eu tenho certeza que a gente não pode escapar moralmente, né? Se a gente quiser se manter nesse lugar. Como a gente herda tudo isso, né? Eu só gostaria de finalizar falando que se a gente pensa, né? Que a Luiza Elvira Belaúnde falou que sangue é pensamento, a frase "a universidade não respeita o sangue das mulheres indígenas" ganha uma dimensão muito mais profunda, né? A universidade não respeita o pensamento dessas mulheres, não respeita o conhecimento dessas mulheres. E como a Braulina também nos instiga a pensar, sangue e pensamento, né, é corpo, e corpo é território, né? Reconheço esse desrespeito ao sangue e pensamento como uma pessoa trabalhadora, mas também vejo em todas as outras pessoas historicamente marginalizadas que tentam se manter dentro da universidade, que é esse lugar onde eu estou falando agora, né? Respeitar o sangue é amalgamar, é romper estruturas, é reconhecer outros modos de fazer conhecimento. E é isso. Desculpa se eu passei um pouquinho, obrigada, gente. Uau! Gente, amalgamar não poderia ter sido uma palavra melhor escolhida, né? Assim. Calma. Eu não sei onde é que eu tenho que vir aqui, peraí. E. Uau, adorei. Bravo, bravíssima. Demais, hein, Clary? Sucesso. Eu não consigo parar. Stop share. Não, sucesso. E agora a gente vai, então, sair da ciência da sensualidade, nesse sentido que a Clarissa trouxe, para o Negalê também brevemente trazer como ele explora a sensualidade nesse sentido, né? Da palavra, o sentir com plantas, tecnologia. Com você, Negalê. O input foi incrível. Tipo, eu não preparei uma coisa, na verdade, quando eu abrir a tela vai ter uma grande bagunça e eu vou colocar o site por cima e tentar começar a falar um pouquinho sobre as coisas.
Eu até gostaria de ter um tipo de máquina do tempo onde a gente tivesse se encontrado antes, ter colocado todas essas ideias e passado uma semana conversando como uma oficina, e aí mostrasse ao povo, olha, agora a gente está falando sobre isso. Porque por onde começar depois de uma introdução que vem de tantos lugares diferentes do universo? Começar agradecendo pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Está sendo uma grande oportunidade de entender a aproximação das pessoas a questões tão profundas. Teoricamente, enquanto artista, e só falando sobre artista, tem toda a dúvida, o começo é a dúvida, e o caminho é a dúvida, e chega-se a um ponto que falar, ok, agora eu cheguei nesse ponto, então eu posso pegar isso aqui e colocar nessa obra. A procura é muito grande. A obra, às vezes, vai para um lugar, fica 4 meses lá, se sente até uma falta, uma saudade, mas a pesquisa, a questão de estar sempre misturando coisas, é uma parte gigantesca do que a gente chama de trabalho artístico. Então, me parece que alguém vai ter que chegar de fora, e aí talvez seja um pouco dessa minha provocação, alguém da academia vai chegar e vai falar, não, isso que você está fazendo é ciência. Aí você está lá fazendo tinta com óxido de ferro, colocando ali uma carga elétrica, tentando misturar as coisas, fazer um vermelho bonito. Você fala, o quê? Não, mas isso aí é pura ciência. E você está com a mão toda vermelha ali. Então, eu acho que a questão de colocar os nomes, separar tudo em caixas e depois de alguns anos querer juntar tudo de novo, é um exercício. É, ótimo. Mas você está pingando coisas, eu não sei se você está perguntando se o que você está fazendo é arte, consciência, ciência com arte, mas esse é só o ponto de vista da arte que está sendo encaixada na ciência. Eu acho que amolar sua ferramenta é parte de uma tecnologia que é fundamental para você chegar a um ponto, e a gente não está falando arte e tecnologia só porque a gente está usando ferramentas que são tecnológicas. Eu não sei se eu posso lamber essas duas coisas e juntar e me considerar um exemplo disso de jeito algum. Por outro lado, a pesquisa artística faz com que você tenha uma curiosidade gigantesca em saber o que é mitocôndria. A pesquisa artística faz com que você entenda como é que você tira um corante de um vegetal. A pesquisa artística te conecta a plantas de cura e você começa a pensar que raio de cura é esse? Porque tem uma coisa que eu nunca entendi, porque você fala assim, tudo bem, tá com dor de cabeça, faz um remédio com a cabeça de macaco. Beleza. Tá com dor de dente, faz um remédio com o dente do jacaré. Talvez eu até entendesse. Agora, como é que pode uma planta que nasceu milhares de anos antes da criação da primeira cabeça servir para curar a dor de cabeça? Eu não sei. Então, se eu tiver que pensar cientificamente por algum momento, a única certeza que eu vou ter é que eu não tenho tempo de vida para chegar às respostas. Então, eu acho que a arte, quando junta com ciência ou com tecnologia, ela gera milhares de novas perguntas. Enquanto artista, você tem um motivo para continuar procurando, continuar procurando, continuar procurando. Aconteceu uma coisa assim. Eu sempre me interessei pelas plantas e eu comecei a me interessar pela ideia de que existem vibrações que a gente não está percebendo, porque estão fora do nosso escopo. Tá, como é que eu chego lá? Para isso você vai ter que amplificar o sinal elétrico que sai das relações das bactérias na água suja. Como é que faz? Bom, você vai construir um sensor e vai ter que programar um pouquinho para... No final, é ouvir um som estranho, fala, bom, beleza, esse é o som que as bactérias estão fazendo na água suja. Todo o caminho foi muito mais tecnológico de construir. Por que isso no final? Por um chamado artístico. Então, eu acho que o simples fato de ter um espaço físico onde cientistas que estejam, eu sou cientista, esteja fazendo alguma coisa científica
e alguém que diga, eu sou artista, esteja na sala ao lado fazendo uma coisa artística, e eles possam se encontrar num café e trocar realmente alguns pontos de vista, não seja o caminho para a gente ter uma doutrina chamada arte, ciência e tecnologia, mas já é um grande começo. Já estar no mesmo lugar e poder conversar já é um grande começo. Por quê? Eu sempre me interessei pelas plantas. E depois do porquê que as plantas curam. Num primeiro momento, arte e curiosidade científica ou biológica estavam juntos. E centenas de perguntas apareceram. Mas uma mãe de santo resolveu fazer uma série de oficinas sobre ervas sagradas. E eu fui fazer oficinas, às vezes eu até brinco dizendo, como um cientista, com um caderninho, falando, bom, vamos ver o que vai acontecer, por que essas plantas vão fazer. E o primeiro encontro gigante, um encontro muito longo, era sobre fazer um banho de força, algo que era considerado um banho de força com as plantas. Ela te dava uma receita, você juntava 5 plantas, macerava do certo jeito, e eu pensei em fazer banho e anotar, enquanto fazia o banho, que força era essa, se era algum tipo de força física, se era algum tipo de... Que força era essa? E estava fazendo banho, e esperando algum tipo de resposta. De repente veio uma ideia assim, sabe aqueles sons que você gravou há 3 meses atrás? Ah, tá, sei. Sabe aquele tapetinho branco que está guardado? Sei. Sabe aquele microcontrolador que você tem daquela experiência? Sei. E esse computador? Sei. Então, liga as folhas que estão ali, que sobraram do banho, no microcontrolador, liga o controlador no computador, e quando você encostar nas folhas, elas vão disparar o som pré-gravado do mês passado. Na hora eu brinquei comigo. Quem está aí? O que está acontecendo? Esse não é o meu jeito de pensar. Essa ideia não é minha. Depois terminei o banho, segui as instruções das ideias, e foi a primeira vez que eu encostei numa folha e ela gerou um som. Veio do resultado de já ter pequenos fragmentos do necessário na cabeça, tentar entender o que seria um banho de força e algum tipo de coisa ter se alinhado. Isso não cabe numa conversa científica, de jeito algum, sabe? Só se eu tiver uma amiga cientista ouvindo e dando certas risadas e falando, talvez isso, mas não me cabe dizer que existe uma regra. Me cabe dizer que existem vários caminhos e que estamos trilhando e que vamos nos aproximar através do interesse mútuo e que eu tenho muito mais perguntas do que respostas e que a penúltima obra que eu fiz, que está em exposição em São Paulo, tem a ver com as primeiras gerações após essa ideia que fazemos da Eva mitocondrial. Eu até mostro umas fotos daqui a pouco, são 28 esculturas. A comunicação entre arte e ciência vai aparecendo, eu não tenho uma regra, mas me interesso muito sobre a questão de vibrações que a gente não encontra. Tanta coisa que a gente não ouve, tanta coisa que a gente não vê, e crio pequenos mecanismos para isso. Aqui tem algumas experiências. É um pequeno amplificador que você liga nas folhas. Quando você encosta a sua mão nas folhas colhidas, a eletricidade do seu corpo, passando pela resistência e a capacitância da folha, modula um oscilador e gera uma onda sonora. Essa onda sonora tem a ver com a pessoa que está encostando, porque, na verdade, o circuito parece muito com um detector de mentiras. Costumo pensar que você pensa em alguma coisa, seu corpo reage, sua mão gera um pouco mais de suor devido ao que você pensou, e esse suor faz com que sua pele seja mais condutiva naquele momento. Então passa mais eletricidade e modula a onda de acordo com sentimentos momentâneos de cada pessoa. Então cada folha vai ter uma resistência e cada pessoa vai ter uma onda sonora, uma série de ondas sonoras. Deixa eu ver se eu consigo ver.
E esse é um circuito. Outro circuito que me cabe tem a ver com a ideia das tinturas, de você preparar as ervas sagradas, deixá-las por um tempo e fazer com que elas se preparem para se tornar remédios. E daí eu faço várias tinturas com várias plantas diferentes e coloco as tinturas como sendo parte de um circuito elétrico. Então tem uma questão de colher as folhas sagradas, prepará-las, fazer a tintura, o fito, esperar muito tempo, depois de um tempo, quando o fitocomposto estiver potente, passar para um circuito elétrico e fazer com que cada um vibre de acordo com a sua particularidade elétrica e gerar uma composição sonora em cima disso. Eu acho que tem uns pequenos fragmentos disso. O que está acontecendo aqui é o seguinte: cada potinho tem uma planta diferente: mangueira, jaqueira, aroeira, negamina, alecrim, boldo, rosa e mais uma que eu não lembro qual é. Então, cada uma está oscilando de um jeito e a gente está vendo uma composição de acordo com o que a gente chamava de remédio, com os remédios da natureza, com os remédios. E para isso eu fiz uma residência com herveiras e parteiras e fiquei um bom tempo aprendendo como... Porque a base das plantas do meu trabalho se divide em 3 cantos: as plantas que vieram pelo conhecimento diaspórico, as plantas que já estavam aqui antes de chamarmos Brasil, e as plantas que vieram com a colonização, e na minha pesquisa são as plantas que estão citadas na Bíblia. Então eu fiz uma pesquisa grande com todas essas amostras e trabalho com a diferença da resistência elétrica de cada amostra, de cada planta de cura, tentando entender realmente vibrações que aconteçam nas plantas e particularidades que aconteçam nas plantas. E existem várias outras experiências. Está no site, está no negale.art. Um outro circuito que capta a energia que está passando na superfície da planta, acompanhando o fluxo do líquido que sobe, do líquido que desce. Então tem um horário certo que você acha na planta e você capta flutuações particulares. Eu consigo amplificar essas flutuações e a gente consegue ouvir. Ligar as plantas no computador, e aí quando você encosta nas plantas, o computador acha que você encostou em alguma tecla e mandou uma função. Então eu posso colocar num jardim todo plugado, e você encosta numa planta e alguma coisa dentro do computador acontece. Então usar as plantas vivas e colhidas como interface. E outra parte da pesquisa são sensores que vão na Terra, que tentam captar mais próximo dessa frequência que a gente chama da frequência da Terra se movendo. Então eu consigo ajustar frequências, sensores que estão muito fundo em contato com as raízes das plantas, captando as frequências da superfície para cima e da superfície para baixo. Enfim, são pequenos circuitos que se conectam com a natureza, e o objetivo maior é fazer com que tenha uma oficina gigante, tanto para crianças e para adultos, e o objetivo é criar pequenos mecanismos através da tecnologia que façam com que a gente se aproxime da natureza. E tem um outro lado, que é fazer com que as pessoas pretas coloquem o conhecimento diaspórico no metaverso através de plantas que existem no metaverso e façam coisas diferentes. Então tem jardim, metajardim também. São plantas que já existem no metaverso. Bom, eu acho que é isso. Eu vim pronto para Que maravilha. escutar Adorei. observações, assim, Muito legal. Muito, muito. E acho que com esse tom do conhecimento, né, enfim, todas essas camadas que você trouxe, as plantas como esse veículo estético e conceitual e tantas coisas, mas do Brasil, você até mencionou, né, plantas diaspóricas, as plantas da colonização, as plantas da Bíblia. Olha o tanto de camadas que estão por trás desses nossos trópicos e da sua pesquisa. E nesse tom, vamos para o César.
que vai trazer, que é parte do coletivo César em Lois, e vai fechar o nosso ciclo aí de fala de cada um dos painelistas com as inquietudes deles. Maravilhado com as apresentações também. Acho que cada uma trazendo questões muito particulares, mas que de alguma maneira permitem a gente ter muitos insights, né, sobre essa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Então, agradeço aí o convite da Anaís, do Padilha. Bacana ver esse evento acontecendo aí também em conexão com esse evento da Índia, né? E, enfim, acho que eu vou trazer aqui algumas inquietações que eu tenho tido e alguns trabalhos que fazem parte desse coletivo, que, na verdade, é um duo, né? Que eu faço parte junto com a artista Lucy H.G. Solomon, né? Ela, infelizmente, não pôde estar aqui, mas vou trazer um pouco dos nossos trabalhos e talvez tentar provocar também algumas reflexões aí sobre isso que a gente está discutindo a partir do tema que vocês colocam, né? Que é o que é fazer arte e ciência no Brasil. É interessante, eu tenho pensado sobre isso ultimamente, né? Principalmente nesse contexto, né? Que a gente está entrando em 2022. A gente está aí para fazer 100 anos, né? Do modernismo brasileiro, né? Da Semana de 22, e muita coisa se passou, né, entre a emergência desse pensamento, né, que foi tão produtivo no campo das artes, e o que a gente tem hoje, né, assim, né, apesar da gente viver em um país que parece que foi transportado, né, num portal aí, num túnel do tempo aí para antes, inclusive de 22, talvez 1800, alguma coisa assim, né, século XIX. A gente tem uma história muito grande, né, assim, das relações entre arte e natureza, das relações entre arte e ciência. É claro que as questões hoje são muito diferentes, né? Mas a gente tem toda uma história aí, né? E o movimento de 22, né? A antropofagia, tinha uma abordagem aí também que já naquela época se preocupava com os estereótipos, né? Tendo em vista, claro, né? Os limites que eram colocados ali, enfim, na forma como se pensa a relação, né? Da colonização, as relações implícitas na colonização brasileira, né? E como isso, algumas sementes importantes disso que a gente discute hoje, das relações com os povos ancestrais, com os povos originários, ameríndios, né? Eu acho que eles já tentam lidar ali de uma certa maneira, contestatória, né, de um certo estado de interesse da modernidade naquele momento, né? E, enfim, acho que aí vem tropicalismo, vem muita coisa, vem a arte e ciência, né? Porque, enfim, a gente, a partir de um certo momento, começa a chamar também arte e ciência, que é que eu não sei, eu sempre fico na dúvida, assim, porque chamar de arte e ciência me parece muitas vezes que reforça a ideia de separação disso, né? Reforça as caixinhas, né, que a modernidade criou das disciplinas, apesar de estar querendo vencê-la, né? Então, às vezes eu fico achando que muitas vezes a gente precisa de novos conceitos, de novas ideias, que sejam de fato mais que apontem para outros lados, né? Em vez de serem uma ideia que se coloca contra a outra, que ao se colocar contra a outra fortalece a outra, né? Agora, se você cria algo novo, algo que desloca, algo que não, né? Assim, não estou propagando aqui nenhuma ideia de uma necessária
a necessidade do novo pelo novo, né? Mas a necessidade da gente repensar epistemologicamente o nosso momento, né? E como as palavras têm força, né? As palavras são conceitos também, então eu fico me perguntando se a gente não precisa de novas palavras, ou até palavras antigas, né? Palavras ancestrais, talvez, palavras de culturas e de sistemas que não passaram pelos traumas da modernidade, né? Eu tenho pensado muito nessa ideia de trauma também, um pouco motivado pela Bienal do Mercosul, que é a gente que está propondo esse tema, né? E eu fico pensando nesses traumas que a modernidade criou, né? Em que muitas culturas tiveram problematicamente, mas também tiveram a sorte de escaparem, né? Assim, de não ter sofrido essas rupturas que a gente sofreu no que a gente chama de pensamento ocidental, né? Apesar da ocidentalidade ser muito maior do que a cultura europeia ou do norte, né? Em contraposição às culturas do sul. Muito do que eu venho pensando ultimamente está discutindo justamente o que eu particularmente venho chamando de padrões entrópicos, ou seja, padrões culturais, hábitos, padrões de pensamento, padrões epistemológicos, padrões comportamentais que levam à entropia, ou seja, que levam à nossa própria autodestruição, né? Então, eu estou falando isso no contexto, obviamente, da crise climática, né, da crise de representação, da crise de concentração, de todas essas crises, né? Então, isso começar lá em 2017, e a gente começou a fazer uma série de trabalhos a partir dessas discussões. Então, um dos nossos primeiros trabalhos é o Culturas Degenerativas. Então, Culturas Degenerativas é um trabalho que vai colocar em questão justamente, né? Acho que foi a Érica, né, que falou do Descartes, né? Então, Culturas Degenerativas é um trabalho que usou bastante Descartes, porque a gente inocula com livros, né? Não são livros quaisquer, são livros que falam, de alguma maneira, desse desejo humano de dominar e controlar a natureza, né? Então, que está presente na história da humanidade, mas que se consolida na modernidade e se torna o motor do capitalismo, né? Como muitos autores, como Donna Haraway, Jason Moore, vêm apontando. Então, e a própria ideia de capitaloceno marca, né, esse processo de expoliação da natureza como base do capitalismo. Então, esses livros, eles se tornam o habitat e, ao mesmo tempo, o alimento desses organismos que crescem sobre esse livro. Então, tem uma câmerazinha que vocês veem em cima do domo, e essa câmera tem um sistema de leitura, né, que transforma um trecho do livro, uma citação do livro, em um texto digital, e conforme o organismo vai crescendo nesse livro, ele vai comendo uma palavra, uma letra, né? outra letra, e depois uma palavra. E assim o texto vai se transformando, né? As transformações, né? Então, o que a gente vê quando a gente olha para o livro é uma coisa assim, é esse organismo amarelo crescendo sobre esse texto, né? E você pode ver isso aí. E as marcações, né, as mudanças nesse texto são documentadas a partir de uma sequência de tweets, né? Então, esse micro-organismo, ele está ligado ao Twitter, então ele vai tweetando numa conta que chama Hello Fungus, e também impressos nessa impressora digital. Então, aqui é um trecho só, né, do Descartes, aí falando nele, né?
Então, o trecho inicial é esse, né? Em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornamos como senhores e possuidores da natureza, o que é de desejar. E assim, curiosamente, esses micro-organismos vão crescendo, vão comendo algumas letras, algumas palavras, e aí tem uma sequência de como essas palavras vão mudando, essa frase vão mudando de sentido ou reforçando algum sentido que ela tem. É claro que os micro-organismos não leem, não redigem isso da mesma maneira que a gente, né? Mas eles também não são aleatórios. Eles seguem uma própria lógica, né? Uma lógica própria, marcada pela busca de alimento, marcada pela memória, né? Eles têm memória, eles tomam decisão. Então, essas decisões são dadas pelo interesse de permanência, né? Que é o que marca todo o sistema complexo, né? O desejo, a necessidade, o impulso de permanecer. Então, junto com esse sistema, essa câmera está ligada a um sistema de inteligência artificial, que é um sistema de inteligência artificial de análise de linguagem natural, que busca na internet textos que tenham esse mesmo intuito predatório que o livro tem em relação à natureza, de dominação e controle da natureza. Então, essa inteligência artificial encontra esses textos na internet, traz esses textos para a tela e distribui as letras dele no espaço 2D da tela. Então, aqui a gente vê as letrinhas aí, né, espalhadas, e aí nessa tela começa a crescer um fungo digital criado a partir de algoritmos generativos. Então, esses algoritmos, eles vão fazendo a mesma coisa o mesmo procedimento aí que o micro-organismo orgânico ali faz, né? Então, ele vai comendo essas letras e também isso vai sendo registrado no Twitter e nessa impressora. Esse micro-organismo que a gente trabalha, né, o Physarum polycephalum, ele é conhecido por ser inteligente, né? Ou seja, ele consegue conectar vários pontos de uma maneira geométrica ali. Tem uma inteligência geométrica que é remarcada em artigos científicos, né? Ele tem a capacidade de resolver labirintos, né? Então, o que a gente discute aí é a possibilidade de pensar a inteligência de outra maneira, primeiro, né? Para além da racionalidade, para entender a inteligência como uma inteligência incorporada na natureza, que está presente mesmo nos corpos mais simples, né? Que são dos primeiros habitantes vivos do planeta, que são bactérias e fungos, né? Protistas. E que marca, que está ali codificada nesses organismos que às vezes são unicelulares, como é o Physarum polycephalum, mas que podem tomar decisões complexas e às vezes mais justas que as decisões que a gente toma como coletivo. Por exemplo, as decisões que esse micro-organismo toma com relação à distribuição de recursos. Ele distribui recursos ao longo da sua rede de maneira equânime, de maneira equitativa, de uma maneira muito diferente que as sociedades humanas fazem. Então, o que a gente está discutindo aí o que a gente quer colocar em questão aí é como a gente se relaciona com a natureza, como a gente se entende como natureza e entende a natureza como parte de um sistema no qual a gente é parte também. Esse aqui eu vou falar só rapidamente, é o Alachronic Cycles, um dos nossos trabalhos mais recentes, que é composto por esses 5 discos. Cada disco roda gira automaticamente ali uma velocidade diferente, representando um tempo diferente dentro da natureza. Esse maior que vocês veem representa o cosmos, ele tem uma métrica aí de representação de dados, né, que faz ele girar numa velocidade muito, muito pequena. A gente tem esse outro, que é o vírus, que é o que gira mais rápido, porque tem uma replicação mais rápida. A gente estudou os ciclos de vida desses organismos, do vírus, das plantas, da Terra e do cosmos. E esses ciclos eles vão sendo influenciados pela nossa emissão de CO2, calculada historicamente e diariamente. Então, a cada dia, o sistema se autoatualiza
para captar dados atuais de CO2 e calcular quanto tempo nos resta a partir dessa quantidade de emissão de CO2. Então, quando ele calcula, ele fala assim, a gente tem ainda 42 anos, por exemplo, para chegar no colapso, né? Então, esses sistemas eles vão girando, girando, girando e se acelerando, seguindo esse tempo de emissão de CO2, até que eles colapsam. E aí o sistema começa de novo. Cada minuto representa um ano desse dia. Então, às vezes demora meia hora, às vezes 40 minutos, às vezes 20 minutos, dependendo do dia. Mas a gente está discutindo aí essa falta de sincronicidade ou de sincronização dos ciclos que a humanidade impôs ao planeta, que são basicamente fundados pelo capitalismo e representados aí pelas emissões de CO2, e os ciclos de vida, né? Achei muito bonito o trabalho do Jones, que fala, por exemplo, desses ciclos, né, dado pelos hormônios e pelos fluxos de líquidos nas plantas, né? Porque é isso também que a gente está discutindo aqui, né? Esses ciclos de vida, esses ciclos dos hormônios, né? Tem a ver com os processos menstruais também, né? Os ciclos de vida realmente que regem a vida no planeta, né? Como é que eles estão todos sincronizados e como a humanidade, no antropoceno e na crise climática, está rompendo esse ciclo, tentando impor um outro ciclo, um outro ritmo, mas, ao mesmo tempo, colapsando o sistema. Então, com isso tudo, o que a gente está discutindo é o que significa ser humano hoje, né? O que significa formar uma humanidade e responder ou estar, viver, né? num sistema de vida, né? Que é o planeta, como humanos hoje. Bom, cada fala é um uau, né? Na verdade. Incrível, né? Muito Nossa, tinha que durar legal. um mês Muito, muito, disso. muito obrigado. Bom, César, genial. Eu adoro esse trabalho do Culturas Degenerativas. Gente, nossa, eu tô aqui fervilhando, porque por várias razões, estou super grata por todas as colaborações, especialmente porque passa por campos que estão super relacionados à minha pesquisa, à minha prática de vida, então é tipo, nossa, assim, fervilhando aqui, vontade de fazer uma entrevista com cada um de vocês, assim. A gente preparou algumas perguntas prévias, a gente já achava que esse grupo ia ser incrível, mas vocês não superaram as nossas expectativas, assim, foi realmente muito impressionante como as falas têm essa diversidade e, ao mesmo tempo, diversos cruzamentos que tocam em pontos cruciais e problemáticos, assim, que era o que a gente gostaria de trazer, né? Tipo, não trazer essa discussão de uma maneira tão neutra, né? Que acho que é impossível nortear isso de uma forma neutra. E a gente queria trazer os problemas e os burburinhos, assim, desse encontro. Então, acho muito obrigada por terem aceitado e recebido dessa forma, amplificado as vozes dessas questões todas que passam por esse binômio, né, pensando né, no binarismo desses encontros, né, de arte e ciência. E aí, até pensando, puxando esse gancho, assim, bom, né, Galê, assim, lágrimas escorrem te ouvindo de emoção, assim, de diversos tipos de emoção, inclusive uma identificação enorme com o seu processo, assim, de formas de escuta. E até pensando, a pergunta que eu tinha pensado, né, em trazer tinha a ver com esse lugar da questão da escuta, né, que você traz no seu trabalho com o som. Mas, enfim, né, falando de escutas, temos outras vozes aqui, outras vibrações atravessando nossa comunicação. Uhum. E justamente nesse campo dessas outras formas de comunicação que através de fazer, de pensar, é muito do campo da educação, do campo de uma outra fala, de uma outra comunicação. E pensando até, atravessando um pouco essa pergunta pelo que o Baio trouxe, né, de precisamos de outras palavras, né, precisamos nomear e talvez retomar palavras, né, anteriores. Isso eu achei muito um ponto nodal, assim, da questão. Então, trago para você esse mar de questões, assim, especialmente como esses saberes invisíveis te atravessam
e que eles são saberes diaspóricos, que eles são saberes de outros tempos. No meu caso, até nomeio isso como uma pesquisa com os espíritos mesmo, e como isso atravessa um ponto nodal hoje do quanto a ciência, como você falou, se eu trouxesse relato para uma pessoa cientista, ela vai falar o que é isso. E eu acho que esse é um problema maior, né? Justamente essas outras formas de produção de saber, que ele é intuitivo, que ele é de abrir os ouvidos para um outro tipo de escuta e para outras vozes, como ele é muito eliminado por uma ciência majoritária, né, por uma lógica majoritária de se fazer ciência, e pensando quais ferramentas, nomes, palavras, alternativas você poderia compartilhar com a gente sobre como as pessoas podem abrir essas outras escutas, né, nas suas práticas científicas, suas práticas cotidianas, porque eu acho que isso é algo, para a gente chegar nessas outras palavras, primeiro acho que a gente precisa ouvir umas outras vozes, né, menos humanas, menos condensadas. Então, se você nos traz aí uma reflexão ou sugestões, devaneios sobre possibilidades outras de trabalhar essas escutas desses outros tempos, desses outros organismos, desses outros saberes diaspóricos, outras palavras, ou não palavras. Eu acho que a parte mais difícil dessa pergunta é imaginar que exista a resposta e que não seja, a cada momento de provocação, mais um tijolinho que a gente cria e coloca no caminho para pavimentar. O que eu posso dizer? Sinceramente, acho que já foi mais distante, acho que já foi menos importante essa discussão, acho que já tivemos menos possibilidades, menos ferramentas, menos tempo. Acho que as coisas em si, na vida, estão duras, estão apertadas, mas você vai acordar no meio da noite com a ideia te queimando e vai fazer comendo pão ou tendo jantado muito bem. Então, talvez a aceitação às ideias e a descoberta de novas palavras, a gente acha que sejam necessárias na arte e tecnologia, porque a arte e tecnologia é o que a gente está lidando. Mas as interações humanas, elas se aproximam e dilatam, e aproximam e distanciam. Então, eu acho que movimentos como esse movimento que está acontecendo agora, eles não são apenas fundamentais, eles são reais. As ideias, as conexões das ideias que acontecem agora vão nos seguir daqui a uma semana, um mês, e vão potencializar a nossa criação. Então, eu acho que ter entendido que existe a proposição da busca por novas palavras já faz com que as próximas ações já estejam sintonizadas nessa busca. Então, acho que o crescimento é diário, especialmente, você fala e fica arrepiado, se você está lidando com essas questões artísticas, não é muito uma opção, é uma necessidade muito grande de construir pontes para chegar logo no próximo ponto. Talvez o que a gente esteja procurando sejam maneiras de, e talvez nas oficinas, nos pequenos workshops que a gente possa dar, de começar a exercitar essas novas ferramentas que a gente criou aqui com bambu rapidinho para furar alguma coisa e continuar andando, e as pessoas, os intelectuais, venham do lado, criando a história em si, anotando as coisas, mas acho que a feitura, ela já tende a buscar componentes sem querer estar ditando regras. Eu acho que a criação do manual vai ser por alguém que está acompanhando, mas a feitura, ela ocorre no dia a dia, a gente sente no dia a dia. Se eu continuar sendo desse jeito, eu não vou conseguir chegar ali. Se eu não sentar e aprender o método, não vou conseguir fazer aquilo. E eu acho que essa construção artística, que há quem diga que se aproxima da construção científica, naturalmente vai criando certos pontes e certas novas palavras. Mas sim,
Porque, às vezes, eu estou conversando só com um contexto de pessoas negras. E mesmo nesse contexto, eu sempre chamo atenção para que não se jogue os braços para o alto e diga africano, e que procure se saber de que lugar, procure saber de que idioma, de o que está acontecendo. Então, quanto mais você procura, mais complexo fica, não tem jeito. Acho que você pode parar na calçada, estudar e analisar e catalogar, você pode estar no meio do bloco, vivendo, fazendo, mas, mais uma vez, eu acho que eu já disse isso, se tem uma certeza que eu tenho, é que a busca vai ser sempre muito maior do que o nosso tempo de vida. Então, a gente vai morrer fazendo isso, procurando isso, exercendo isso. Então, isso me dá, ao mesmo tempo, uma certa agonia, mas também uma certa calma. Não tem muito como acelerar. Estamos procurando e vamos chegar às palavras ancestrais que vão se encaixar à modernidade da internet. A gente está chegando, sim. Então, o que eu posso dizer é, vamos continuar na busca, porque a gente está chegando lá. Nossa, maravilhoso, incrível. Muito obrigada. Inclusive porque é bastante disruptivo, né, pensar na não resposta, né? Acho que afirmar um lugar do inalcançável talvez seja uma ótima ferramenta, né, para os nossos processos de pesquisa, os nossos processos científicos, que são cheios de respostas, muitas vezes incertas, mas que a gente faz questão de afirmar e de se agarrar a elas, né, e que elas criam um conjunto de problemas. Então, talvez essa afirmação da incerteza seja, não sei, foi uma metodologia que eu pesquei aí do que você falou, que eu falei, uau, isso é necessário, né, para o momento que a gente vive, para as questões, para os problemas que a gente está trazendo, assim. Só um pequeno pontinho, pequenininho, porque tem essa questão dos acidentes felizes que acontecem no processo artístico. Né? Você misturou uma coisa ali, olhou para o lado, caiu uma gota a mais. E aí dizem que também várias descobertas científicas foram assim, alguma coisa ficou ali no vitro por um tempo mais longo do que deveria e descobriu-se. Então é a descoberta, sim, a feitura e a descoberta, a feitura e a descoberta. Claro que se estivermos todos muito oprimidos por um sistema, talvez a gente fique nessa lama por alguns 20 anos, 30 anos, e vai levar realmente a gente 100 anos para... Mas o que fazer? A gente não deixa de perguntar por que não almoçou. Não deixa mesmo, você pergunta de barriga roncando, mas tá, mas isso aqui, a questão é maior. Então a gente está indo, sim. Tá, sim. Obrigado. Eu que agradeço. E na continuidade dessa linha aí, já me veio aqui algumas perguntas que eu tinha pensado para o César, e já modificadas também pelas apresentações e pelas trocas. Esse lugar da incerteza, né, que se desdobrou aqui, me faz pensar sobre o lugar da colaboração, né? Como a colaboração ela traz um lugar de desestrutura, de questionamento do nosso processo do fazer, assim. E aí me veio essa pergunta, assim, sobre o seu processo colaborativo, não só com a Lois, né, na dupla, mas também o seu processo colaborativo com outros organismos. E como essa relação, principalmente também com esses organismos, eu gostaria de saber como ela modificou lugares não só do seu trabalho, mas da sua atuação na sua vida pessoal também, o seu ser, assim, o seu estar no mundo, como eles podem ser modificados e alterados por esse lugar colaborativo, e o que você tem a dizer sobre esse lugar da colaboração para esses tempos atuais em que vivemos, assim, né, de repensar também a condição do indivíduo, né, que é extremamente necessária, que vem passando por diversas pesquisas teóricas, mas como na prática essa desestruturação de um lugar central, como ela se dá e o que ela te traz de insights e de desestruturas na sua prática de vida. Muito interessante a gente pensar sobre isso, porque eu acho que a colaboração é a essência de tudo, porque ela parte ela tem uma premissa, né, para a colaboração poder acontecer, ela tem uma premissa que é a premissa da rede. Né? Então você tem que se ver em rede, você tem que ver o mundo como resultado de interações em rede.
Você tem que ver o seu próprio destino, o destino da sua pesquisa, o caminho, o percurso de trabalho do que você é, do que você pensa como resultado da interação, né? Como um processo interativo, mas iterativo também, que se atualiza constantemente na medida em que você encontra o outro. É difícil dizer assim se eu penso isso pela arte ou se escolhi os caminhos que eu escolhi mesmo dentro da arte, porque você pode ser com isso, com colaboração, com compartilhamento. Mas os caminhos são desde os meus primeiros trabalhos, assim. Comecei a fazer em colaboração com grupos de teatro, né? Imagina uma arte mais colaborativa que o teatro, é difícil de pensar, né? Ou que o cinema também. Eu acho que a colaboração tem a ver com compartilhar, então. Então, não compartilhar só o que você supostamente tem com o outro, mas, sobretudo, compartilhar o seu próprio destino, né? Ou seja, o seu percurso, o que você vai fazer, a sua decisão ser uma decisão que não é sua, é uma decisão que vai emergir. E eu acho que uma das coisas mais bonitas desse trabalho com a Lucy é essa. Às vezes a gente entra num projeto com uma ideia assim, e eu sei exatamente o que eu quero daquele projeto. Na nossa primeira conversa, assim, eu acho que eu sei, né? E aí ela traz outras coisas. E aí eu chego num, né, falando por mim, eu só posso falar por mim, né? Chega num momento que eu falo, caramba, se eu quiser fazer isso que eu estou pensando, eu vou ter que fazer sozinho. Mas eu não quero fazer sozinho. E aí eu vejo que aquilo que a gente está construindo junto se tornou algo muito mais interessante do que aquilo que eu pensei inicialmente. Então, eu acho que é também uma constante renovação, né, dessa colaboração que acontece também nos nossos processos. E cada projeto exige muita energia, muito trabalho. A gente faz praticamente tudo no nosso trabalho, então, desde a concepção da ideia ao registro, às fotos, à programação, ao hardware, ao software, à biologia, ao trabalho de laboratório. Então, tem muito trabalho aí, né? Eu acho que eu também sou trabalhador, assim, então, desde sempre, e como artista me vejo assim. E eu acho que a gente só vai conseguir mudar o rumo das coisas quando a gente se vê como coletivo, quando a gente se vê como uma rede, né? E eu não sei, assim, retomar a questão do coronavírus, né? Assim, agora a gente vê em alguns países, algumas partes do mundo, essa nova variante se proliferando, assim, né? De uma maneira muito mais fácil, né? Do que em outras. E aí a gente vê as diferenças também, né? Acho que sociais também. Então, isso tem a ver com a maneira como a gente compartilha nossas riquezas como humanidade, né? O que a gente valoriza. Eu acho que a gente precisa passar por esse julgamento de valores, né? Por esse reposicionamento dos valores que regem nossas sociedades. E, enfim, eu ainda me mantenho aí utópico, né? Eu acho que o que vocês estão falando, né? Desse assumir como algo impossível, eu acho que essa é a essência da utopia. É motivado por essa utopia, construindo novas utopias, né? Criando imagens para elas. Eu acho que a gente não tem nosso lugar na sociedade é justamente esse: construir imagens, construir imaginário, construir maneiras de pensar escapadas, né? Dessa situação que a gente tem. Acho que é isso. Se eu respondi, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas... Super, com certeza respondeu maravilhosamente. Agradeço profundamente, até por você compartilhar outros processos colaborativos, né, que instaram sua prática desde muito antes dessa dupla em si. Desculpa, mas 2 minutos, porque você falou dos não humanos, né? Dos organismos, né? Colaboração com os organismos. Muitos artistas têm trabalhado com isso, assim, com esses processos colaborativos.
E muitos deles que estão discutindo isso, fazendo uma seguinte pergunta, né? O que o organismo, a planta, o animal, esse processo, desse trabalho que você está fazendo, por exemplo, a gente tem discutido sobre isso, assim, nos nossos trabalhos não é isso que tem nos motivado necessariamente, não é a colaboração nesse sentido, assim, eu, um indivíduo artista, colaborando com um indivíduo não humano, orgânico, né? O que tem nos movimentado é um trabalho conjunto, né? A colaboração na ideia de um trabalho conjunto. Então, meio que convocar esses micro-organismos em suas propriedades, em seus modos de inteligência, isso que a gente tem chamado de inteligência, com essas lógicas de funcionamento e existência, esses modos de existência, nos ajudar a pensar a nossa própria existência, né? Então, te assume parte da perspectiva que é impossível pensar o mundo de uma maneira que não seja humana, né? Então, acho que é também reconhecer o nosso lugar, nossa posição como humano. Não dá para você fingir que você não é humano, né? Assim como não dá para você ir para sei lá, para um país africano fingindo que você é africano. Não é, sendo você branco ou preto, né? Nascido no Brasil é outra coisa, né? Na cultura brasileira é outra coisa. Ou ir para uma aldeia e achar que você é indígena porque você conversar com a bactéria e achar que é bactéria, porque você sempre vai pensar o mundo da sua maneira. E a premissa que a gente... Então, já que eu sou eu, você é você, vamos junto pensar o que significa ser eu, ou estar nessa posição, é meio que pensar com o outro o que significa ser você. Nesse mundo em que você, ou sua espécie, no nosso caso, está destruindo o planeta, né? Então, acho que a colaboração com esses micro-organismos vão nesse sentido. Assim. Puxando o gancho do pensamento coletivo, colaborativo, até a coisa que você trouxe da teatralidade, até me lembrou uma série recente da N-1, de uma série de textos excelentes que eu recomendo, que é Teatro dos Povos Indígenas, que tem uma série de textos incríveis e que me traz para Clarissa. E Clarissa, você respondeu todas as perguntas que eu tinha planejado fazer para você. Você me deixou corda bamba. Mas surgiram outras coisas aqui, principalmente da sua fala, quando você se localizou, que você está de um lado específico do Rio Tietê, numa margem específica, e no pé dos povos que estão localizados no Jaraguá. Eu falei, então ela é minha vizinha, porque eu vim de Pirituba. Falei assim, ou ela está no Jaraguá, ela está em Pirituba, ela está na Pelicarice, mas a gente está por ali. E aí, até atravessando esse contexto no qual eu me identifico e reconheço na sua fala, pensando as perguntas que eu já ia te trazer, enfim, em relação a todo um lugar de construção de pensamento, de relação humana, cultura e sociedade, enfim, esse binômio, né, que já foi bastante desmontado de natureza e cultura. Mas fiquei pensando muito na relação com as bordas no seu trabalho e pensando quanto essa relação de outras culturas, como a relação desse corpo de trabalho, que é o corpo da periferia, atravessa a sua prática e como eles, de certa forma, se encontram, né? Então, não tem uma pergunta perfeitamente formulada para você, mas algumas provocações que passam por essas afirmações, né, das questões das bordas e como a borda encontra com o pensamento dos questionamentos com a cultura e como também, de certa forma, outras relações se constroem de natureza e cultura dentro de uma relação de periferia, assim, acho que isso deve te atravessar e isso me atravessou muito, como essas coisas são percebidas dentro de espaços que fogem ao controle do que a cultura, né, do que a estrutura governamental tentou estruturar, e aquilo ali se desmancha de certa forma, né? São outras estruturas que se fazem em contextos periféricos. Então me veio essas provocações para trazer e gostaria que se alguma reflexão que venha a partir disso. Legal, Anaís. A gente mora perto, mas você mora na margem direita. Eu tô do outro lado do rio aqui. Tô lá para de baixo. O rio Tietê flui para dentro, né? Ele não vai para o mar, né? Ele vai para dentro. Então, seguindo o fluxo dele, você está na direita, eu estou na esquerda. Assim.
essa sua pergunta é muito interessante. Eu acho que eu também estou muito tocada, assim, com as apresentações, assim, agradeço muito esse espaço, né? Não é todo dia que a gente pode conversar, assim, né? E ser ouvida, então é muito gostoso isso. Eu acho que essa percepção de periferia, ela é sempre imposta, né? De fora, assim, né? Ela é algo imposto de fora. Então, eu acho que eu nunca, por exemplo, eu nunca me vi explorada ou algo assim, sabe? Periférica, mas sempre isso foi me colocado de fora para mim a partir da dinâmica da vida, né? Da realidade, assim, quando você vai, sei lá, vendo situações assim de injustiça, né? Vendo situações de desigualdade, isso vem sendo colocado de fora, assim. Eu acho que ninguém dentro de si mesmo tem esse lugar, sabe, de periférico, sabe? Eu acho que nós construímos nossa centralidade a partir das nossas relações e esse lugar é imposto, assim, violentamente. E circular e estar em lugares centrais é muito duro, né? Quando isso é colocado constantemente, assim, não deixa a gente esquecer. E talvez por isso eu politicamente relembro esse lugar, né? Então, porque é um diálogo, né? É uma colaboração também, mas é uma colaboração tensa, né? Nem toda colaboração eu acho que ela é tranquila, né? Tem muita colaboração que é tensa. Eu acho que a Ana Tsing me lembrou, o trabalho do César me lembrou muito a Ana Tsing, assim, ela fala muito sobre fungos e fala sobre colaboração forçada, né? Quando nós somos obrigados a colaborar. Então, por exemplo, você está naquela. Porque eu já trabalhei muito em firma, gente. E aí, quando o seu patrão lá, que tá, mano, sugando seu sangue, vindo com carrão, indo para Miami e fazer enxoval do bebê, fala que você é um colaborador, né? Pelo amor de Deus, eu tô colaborando com o quê, sabe? Não, você tá me explorando, peraí. Tô colaborando com sua viagem para Aspen, meu bem, não, né? Então, assim, acho que é muito interessante isso, assim, porque dentro da universidade isso é muito forte para mim, eu acho que isso na antropologia está sendo uma questão absurda agora, né? Porque durante muitos anos antropólogos pesquisaram povos indígenas, né? E agora os povos indígenas estão entrando dentro da universidade, estão sendo antropólogos, antropólogas, estão reclamando desse lugar de falar sobre si mesmo, né? Isso gera porque antes existia essa colaboração, né? Antes existia uma colaboração hierárquica de quem produziu saber e de quem estava sendo pesquisado, né? Essa colaboração hierárquica está sendo chamada a se desestruturar, né? A quebrar centro e periferia a partir de um lugar central, né? Centralizante do poder ali que é a universidade. Obviamente que as estruturas universitárias, eu não conheço as estruturas artísticas, eu acredito que o sistema de galerias, de exposição, seja muito próximo à estrutura da universidade, né? Onde poucas pessoas são capazes de entrar e permanecer, porque permanecer, eu acho que permanecer exige muita saúde mental, assim, e onde esses corpos são convocados a uma colaboração, às vezes forçada mesmo, né? Então, essa entrada maior, né, de outros corpos dentro da universidade, que é o lugar que eu conheço, de onde eu sei falar, né? Eu tenho amigos e pessoas amigas que circulam aí no meio das artes, eu sinto também que isso é muito próximo, às vezes mais violento até, né? Às vezes mais cruel, assim, né? Mas dentro da universidade isso está começando a mudar, corpos periféricos estão entrando. E o que isso provoca, né? Eu acho que não tem como a gente pensar em outros nomes sem isso, assim, sem, tipo, mudar as práticas, né? Sem mudar como é feito o negócio, né? E eu vou contar rapidamente um caso que aconteceu faz pouco tempo, assim, né? Só para vocês entenderem como é difícil isso, né? Eu acho que o que o Negalê falou de, tipo, estar no mesmo espaço já é um primeiro passo, e é um primeiro passo enorme,
Porque não existe isso, né, galera? Tipo, não existe isso, assim, é impensável, né? Dentro da antropologia, a gente tem a antropologia da arte, né? E a gente poderia pensar, nossa, que coisa legal, né? Uma coisa para frente e tal. Mas os periódicos científicos de antropologia da arte não aceitam arte dentro dos periódicos, né? Você precisa escrever um texto. Você não pode mandar uma imagem só. Você não pode tipo, reivindicar esse lugar, assim. E a imagem que você pode mandar ainda é muito restrita. Você não pode mandar uma imagem que não seja uma foto, sabe, sem diagramação, sem nada. Isso não é aceito, né? Porque isso não é científico. O que é científico? Você pode até mandar um ensaio visual, mas seu ensaio visual tem que vir acompanhado de um texto com, sei lá, 15 mil caracteres, senão não vai ser publicado, né? Então, eu gostei muito do trabalho do César, onde a escrita é comida, né? Porque é isso, assim, a escrita ela é elitista, sabe? Uma ciência baseada em escrita e leitura, ela condensa uma forma específica de produção de pensamento, né? E só uma última coisa que eu queria falar, que não é muito relacionada com a sua pergunta, Anaís, mas acho que para o Negalê, quando você estava descrevendo o seu processo lá no banho e tal, eu fiquei muito pensando mesmo, como é o processo dos cientistas mesmo, né? Porque uma coisa é o que eles falam que eles fazem, sabe? Uma coisa é o que eles falam que eles fazem, a outra coisa é o que eles fazem. E o que eles fazem é muito parecido com o que você fez, assim, é envolto em sonhos, é envolto em isso que a Érica chamou de obsessão, né? E quando a gente está obcecado por alguma coisa, esse negócio toma nossos sonhos, sabe? Toma, tipo, todos os aspectos da nossa vida, assim, todos. Não tem como você falar, eu vou pensar nisso do laboratório para dentro. Não é assim, né? Você pensa cozinhando, você pensa andando com o cachorro. Então, de repente, você tá lá andando com o cachorro, pegando o cocô do seu cachorro, e vem uma ideia, tipo, e o cientista... só que isso não tá no relatório deles. Isso não tá no diário de bancada deles, né? Tava andando com o meu cachorro e vi o cocô dele, e aí eles escrevem isso, né? Porque tem essa separação entre o que tudo que é muito corpóreo, sabe? E sensual, porque diz respeito ao sentido, você estava num banho, né? Você estava sentindo a água correr, você estava sentindo o cheiro da erva. Tudo que é relacionado ao corpo, ao sentido, é meio que de segunda classe, né? E a imagem é de segunda classe também, né? Acho que era isso que eu tinha para falar. Tinha várias ideias aqui, mas enfim, vamos conversando. É muito difícil ter que interromper, né? Mas você sabe que eu só queria trazer esse gancho, acho que falando de um lugar também de agora como cientista, tem uns anos atrás teve um movimento com algumas tags no Twitter que foi super legal, que eram vários cientistas postando a história por trás das publicações deles. E aí era muito legal, porque os tweets eram tipo, no artigo eu disse que eu realmente centrifuguei minhas células a, sei lá, 500 rotações por minuto e por tantos, né, por tantos minutos e assim, na descrição dos materiais e métodos tá ali, dado. E aí assume-se que, nossa, existe uma razão para isso. Muitas vezes existe, mas e aí os relatos eram tipo, gente, a centrífuga do laboratório quebrou, e assim, a única velocidade que ela rodava era essa. Então eu fiz experimento a 500 rotações por minuto, né? Muito Ou no bom. trabalho de campo, o pessoal de biologia da conservação, assim, tipo, eu precisava capturar os animais para coletar uma amostra e liberar eles. E aí você assume que não, essa amostra é desse tamanho por alguma razão. E aí a história por trás é que, tipo, não, gente, eu tinha que ficar de madrugada esperando uma borboleta encostar no sensor, e assim, não dava para ficar tanta noite de madrugada esperando eu reduzir minha amostra. Olha o tanto de coisas que interferem, né, no fazer, assim, mas que a forma como ele se apresenta no final é aquela coisa hermética, e é um pouco isso que eu vejo, que é o que até a Clarissa trouxe da antropologia da arte. Realmente não esperaria, mas eu consigo ver isso acontecendo, mas é aquela coisa, fala, gente, esperaria que, né, a antropologia da arte seria mais pra frente, aí você fala, não, você tem que mandar um texto com tantos caracteres, linguagem pessoal, é a mesma coisa, a mesma lógica da publicação científica, enfim. Me veio isso com a sua fala. Que é isso, né? A gente continua fantasiando, criando a ficção da objetividade, eu acho.
continuamos contando essa história. E a gente continua vendendo essa ficção, né? Como se a ciência objetiva, bom, tivesse aí, fosse dada, o que não é bem assim, né? Com relação a isso que você falou da objetividade, né? Muitas filósofas da ciência, feministas, elas falam sobre uma objetividade forte, né? Num tentamento de uma construção de uma objetividade forte. O que seria essa objetividade forte, né? Não separar as dimensões da racionalidade, da racionalização e da experiência vivida, né? Porque elas se compõem uma à outra, né? E só que eu lembrei também dessa coisa de nomear, né? Dar uns nomes, assim. Eu lembrei de um trechinho do Benjamin, gente, eu vou até ler para vocês que é muito bonito, assim, ele fala assim, ó, encontrar as palavras para aquilo que temos diante dos olhos, como isso pode ser difícil, mas quando elas chegam, batem no real pequenos golpes de martelo, até que tenham gravado a sua imagem sobre ele, como sobre uma bandeja de cobre. Então, elas chegam a galope, né, e elas batem no real, assim, então, acho que só corroborando o que o Negalê disse, assim, vivendo, né, que elas vêm, assim, é muito forte isso, né? Gente, maravilhosas essas contribuições todas, muitos insights, inclusive vocês estão me ajudando muito com o meu doutorado, assim, posso dizer. Chega aqui no problema da linguagem, que é um lugar que eu estou super me situando do problema da linguagem, até o que o Padilha fala, né, da ficção, né, de a gente faz uma ficção, na verdade, e aí é justamente isso, o problema não é fazer ficção, o problema não é fazer mito, o problema é dizer que ficção e mito é menor, né, e que existe algo que é superior a isso, e que todos temos que nos horizontalizar a partir desse parâmetro específico. Então, acho que o parâmetro da linguagem, né, das hierarquias das linguagens são um problema enorme, assim, que acho que saltou muito aqui. E aí, assim, a gente já está, né, no horário. A gente tinha a proposta de fazer uma última rodada, se desse tempo, se vocês quisessem fazer perguntas um para os outros. Eu quero fazer uma pergunta para Clarissa. Queria começar um processo com sangue e não sei como perguntar nem como pedir. Você devia ter algum tipo de manual ensinando a pessoas como coletar o seu sangue para finalidades artísticas. Eu não sei como pedir, nem quanto tempo dura e como é que eu posso ter um frasquinho, mas primeiro dizer que seu trabalho é maravilhoso, enfim, a proposta, a pegada e o visual e o caleidoscópio e o porquê do caleidoscópio e toda a pesquisa por trás, e também dizer que eu queria colocar uns circuitos no sangue e ver o que acontece, ver não, ouvir no caso, tentar tirar sonoridades e entender quantidades. Depois que você coleta o seu sangue, quanto tempo você pode ficar com ele antes que não possa mais lidar com ele? Então, eu faço parte de uma coletiva que chama Vazantes e a gente reúne... Oi? Estão ouvindo? Uhum. Sim. Essa coletiva Vazantes, a gente reúne várias pessoas que pesquisam menstruação, assim, e tem pessoas da psicologia, da antropologia, das artes, e essa é uma questão, assim, né, como trabalhar com o sangue. Ele, assim, fresco, deve ficar umas 2, 3 horas e ele vai passando por um processo de cristalização, ele vira um cristal. Então, é muito interessante também ver, ele vai coagulando e virando um cristal, né? Mas o que eu aprendi com as meninas e que eu posso te contar, Negalê, é que dá para a gente fazer secar o sangue, né? Então, aqui na direita são coágulos da minha menstruação, assim, que estavam vindo. E eu sequei eles nessas plaquinhas de vidro. E aí, na direita, é o sangue seco, triturado. Eu boto num saquinho Ziploc desses e amasso. Vira um pó. Algumas das meninas fazem tintura, fazem como é que chama? Pigmento para pintar, né? Tem a Janaína Moraes, ela é uma artista, também antropóloga, e ela é bruxona, assim, e ela faz remédio, assim, com sangue menstrual forte, esse negócio, e ela faz desse modo também, ela faz uma tintura a partir do pó, né?
Então, dá para você trabalhar com sangue mais tempo desse jeito, transformando ele em um pozinho, né? Fazendo tintura. E assim, coleta. Se você conhece alguma mulher próxima a você, uma pessoa que menstrua, né? Eu acho que não tem problema nenhum conversar, pedir um pouquinho, assim. Inclusive, em várias culturas ameríndias, assim, essa é uma prática que se faz, né? Inclusive, eu vi o trabalho de uma antropóloga e que veio com uma companheira dela também, indígena, e ela contou que nesse grupo, é um grupo indígena amazônico, mas que já lá da Colômbia, e eles usam o sangue menstrual de mulheres não indígenas, brancas, né, para fazer rituais de pacificação entre os povos, assim. Então, eles pedem, às vezes, para as mulheres, e quando as antropólogas vão, para elas doarem um pouquinho desse sangue, para justamente, através desse fluido, que é um fluido muito poderoso, assim, muito poderoso, que tem esse poder de abertura mesmo cosmológica, né, de veneno, que é também medicina, né, fazer esse tipo de pacificação, assim. Então, acho que não tem problema. Mas você também acho que pode retirar de você mesmo, aí com agulha, né, essas coisas. Acho que tem gente que faz isso, né, se você não tiver problema. Coletivo Vazante. Isso, vazantes. Vazantes. Cara, eu tenho que mudar para São Paulo. Nossa Senhora. Tudo bem. Passou. Tem gente do Brasil todo, assim, a gente tem companheiras lá de Mossoró, assim, é muito, muito legal. Maravilhoso, obrigado. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada. E se você, vamos continuar trocando, assim, eu quero ver Isso. porque sangue realmente é forte, o negócio é. Vamos sim. E tem várias plantas, inclusive, que servem para regular o sangue, né? Que tem essa função de regulação do sangue menstrual, inclusive. Inclusive, em muitas culturas, tem mulheres que tomam planta para parar de menstruar, assim, quando elas decidem não quer mais ter filho, e elas tomam, assim, é maravilhoso. Ótimo. E tem uma pesquisa dessas plantas também no Coletivo Vazante? Está se falando sobre isso lá? Tem, o pessoal que trabalha mais com etnologia, né? A gente está vendo, levantando. Tem questões muito delicadas com relação a isso, né? Porque aí já entre essas questões da ciência, né? Como é que a gente leva isso sem que isso vire alvo de apropriação pela indústria farmacêutica, né? Então, Certo. é bem difícil. Nossa, que mais uma das coisas que você pode ter certeza que no seu tempo de vida você chega até a página 7. Assim. Tem tanta coisa. Que ótimo. Obrigado. Me sinto lisonjeado. Nós, principalmente, sentimos lisonjeadíssimos de acompanhar tudo isso no início. Foi um encontro incrível. Ficou anotado aqui, viu? Possibilidade de entrevista de 1 hora ou residência. Seja lá o que for o processo de uma continuidade desse encontro, porque, bom, como eu disse no começo, eu já achava que essa reunião seria impressionante, mas superou as minhas expectativas, com certeza, assim, das trocas possíveis. E seria maravilhoso poder ter desdobramentos além disso tudo, né? Precisamos de uma conversa de muitas horas, várias semanas, para dar conta de tanta coisa incrível que surgiu. Agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Infelizmente não posso agradecer a Érica e ao Caio, mas vocês estão aqui, recebam esse agradecimento em dobro cada um. Porque a gente está realmente muito feliz, assim. Muito obrigada pelas pessoas que participaram, pelas que puderam ficar até o final, das que puderam entrar e sair e atravessar. E ao Darwin, né, por ter proporcionado essa provocação de fazer esse encontro e ter degringolado em tanta coisa incrível. Edu, você quer falar alguma coisa? Eu faço das suas palavras as minhas. Eu não tenho, assim, justamente por não ter palavras, eu vou me apropriar das suas, pegar emprestado. Muito feliz com esse espaço, o Darwin Índia, o Biolila Lab e quem entrou, quem participou, quem demonstrou interesse que mesmo que né, falando muito em atravessamento, fomos atravessados aí pelas ideias, pelas pessoas que vieram e foram. Muito obrigado, Negalê, Clarissa, César e Érica, que já precisaram sair.
Muito feliz, com muitas anotações que eu vou precisar digerir por um bom tempo. Talvez eu chegue na página 7, como diz o Negalê, talvez não, né? É muita coisa para pensar, minha vida definitivamente não vai dar conta. Meu tempo nesse planeta. Muito feliz, muito agradecido por todas as contribuições e a generosidade de cada um de vocês em trocar, em abrir espaço para os processos, em trazer um pouquinho de vocês, porque isso tudo é quem somos, o que fazemos, o que pensamos, o que esperamos, amamos. Super obrigado. É isso.